Já está. O som está. E então? Faltam 3 minutos, venho aqui o áudio, mas tenho que chamar as pessoas normais. Não chamar, eu vou zerar. Hã? Acho que sim. Seca para toda a gente. Sabes mais ou menos isto? Sei perfeitamente. Estou aqui. Estava mesmo neste. Não, acho que sim. Estás a ir muito bem.
Havia um... Chamada para o voo. Hã? Não tem ninguém, mas tem muito trovão. Estou. Dois, dois. Não, mas falta a apresentação. Ah. Mais uma vez, muito boa tarde. Já assustei toda a gente. Passámos 3 minutos então das 4h30. Acho que já estamos em condições de retomar a sessão e nesse sentido passo já a palavra para o arquiteto António Leundes. Diz? Não vai começar de novo. Aliás, eu fui vai continuar só tenho no mais ponto em que 15 estava. segundos. Não ouvi. Só tenho mais 15 segundos, não é? Sim. Já passou. E dado este interregno, só tens 15 segundos para terminar a apresentação. Estou a brincar. Bom, obrigado pela paciência e eu vou tentar retomar o tom. Se algo correr mal, a culpa não é minha. Portanto, estávamos a questionar e dizendo que se corre a ordem o risco de contribuir para um ecossistema profissional frágil, onde a distinção entre estagiário e arquiteto é mais simbólica que essencial.
Estará a Ordem a contribuir para a desregulação da profissão? É tempo de evoluir para um sistema justo, ético e contínuo. Okay. O Sistema de Desenvolvimento Profissional Contínuo Obrigatório, CPD, estão já implementados, regulados e amplamente aceitos por tantas ordens profissionais, promovendo a real qualidade da prática. Este é um modelo mais inclusivo e eficaz na qualificação profissional. Abre-se o acesso e exige-se a evolução constante das competências ao longo da vida. Este modelo é hoje não apenas desejável, mas essencial. Face a este retrato, propõe-se que a Ordem dos Arquitetos elimine a obrigatoriedade do estágio profissional como condição de acesso à Ordem para todos os que comprovem ser detentores da formação habilitante para o exercício da profissão e que implemente um regime obrigatório de desenvolvimento profissional contínuo, CPD, em conformidade com as melhores práticas europeias, garantindo que os membros da Ordem se mantenham atuais e desenvolvam, ao longo da sua carreira, as suas competências técnicas exercidas com ética e sentido de missão. Um modelo que reforce a dignidade e qualidade da profissão, valorize a ética, a sustentabilidade e a inovação e garanta uma atualização permanente de todos os arquitetos. Falta pilhas também a ver. Estabeleça ainda, de forma ponderada, um número de horas de formação anual ou bianual, incluindo obrigatoriamente formação técnica e tecnológica, atualização legislativa, ética e deontologia profissional, sustentabilidade, acessibilidade e inovação e, em outras áreas relevantes, acompanhando as necessidades do setor, que potencia a formação certificada da Ordem dos Arquitetos, capacitando a sua plataforma e-learning para acolher as necessidades formativas, complementada por parcerias com instituições de ensino superior, entidades formadoras certificadas e organizações públicas e privadas que garantam uma oferta formativa acessível, de qualidade e diversificada. E que estabeleça o ano de 2026 para a promoção das alterações legais necessárias à implementação deste modelo, assegurando apoio e sensibilização aos membros na transição, com uma comunicação forte do seu plano de formação. O estágio profissional, como condição de acesso à profissão de arquiteto, está desajustado face à realidade académica, profissional e económica. Não assegura mais-valia, perpetua desigualdades, fragiliza o mercado de trabalho e cria entraves inúteis à entrada na profissão. Chegados aqui, volto ao anteriormente referido, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Entre os princípios que adotamos e a realidade que impomos aos novos candidatos, existe mesmo um mar de distância. É hora de vencer essa distância com soluções justas, eficazes e em linha com as melhores práticas europeias. O modelo do desenvolvimento profissional contínuo obrigatório, CPD, responde a esse desafio, promovendo o futuro sustentado da profissão, a valorização contínua dos membros, a salvaguarda do interesse público e promove uma profissão de arquiteto mais digna. Propõe-se, assim, que o 17º Congresso da Ordem dos Arquitetos delibere eliminar a condição do estágio profissional obrigatório como critério de admissão, introduza um sistema de desenvolvimento profissional contínuo e obrigatório, o CPD. Só acrescentar que eu estou aqui em representação do Conselho Diretivo Nacional, não só em meu nome, e, portanto, agradecer a todos a paciência por causa do interregno e terem-me ouvido. Obrigada, António. Obrigada, Conselho Diretivo Nacional. Alguém quer fazer alguma intervenção? Alguma questão?
sobre a moção? Não? Alguém que possa disponibilizar o microfone? Diga, por favor, antes de fazer a sua intervenção, o seu nome e o número de membro, por favor, para que fique registado. Muito boa tarde, o meu nome é Jorge Toscano, sou o sócio 6413. Ora bem, eu compreendo esta proposta e estou, em princípio, de acordo com ela. Mas penso que é um pouco leviano abordarmos esta questão apenas em 2 tópicos. Ou seja, anularmos o estágio e falarmos, por consequência, em formação contínua. Acho que isto tem que ser relativamente pormenorizado para que tenha uma valência e uma eficiência superior, mas ao mesmo tempo temos que perceber que a Ordem não pode estar sozinha a resolver esta questão. Não só estamos a falar de legislação, como estamos a falar do sistema de ensino. Sou profissional, tenho recebido ao longo dos anos uma série de estagiários e o que eu sinto de uma forma generalizada é que eles não vêm minimamente despertos para a profissão. Vêm apaixonados, quando corre bem, vêm interessados, vêm com vontade, mas vêm muito desligados da realidade. Essa realidade cria de imediato dificuldades ao ponto de muitos desistirem da profissão, porque se calhar acordaram demasiado tarde. Ora, se acordaram demasiado tarde é porque perderam 3 anos, ou 3 mais 2, a serem conduzidos num raciocínio, num percurso que efetivamente não os clarificou para aquilo que é a profissão. E, portanto, o ensino superior tem que criar algumas ferramentas para que, efetivamente, esta solução da Ordem tenha melhor eficiência. Naquilo que nos diz respeito, enquanto Ordem, penso que esses complementos de formação devem ser efetivamente contínuos, mas então tem que existir um pacote mínimo de formação que deve ser garantida antes de se poderem inscrever na Ordem. Ela, de alguma forma, já existia, ou já existe, como complemento ao estágio. Mas, se calhar, existem conteúdos que têm que ser reavaliados, porque, antes de eu dar formação de ética, se calhar tenho que lhes explicar o que é a profissão. E isso, de alguma forma, não tem sido feito. Muito obrigado. Acho que não. Não sei se há mais alguém que queira fazer alguma intervenção. Caro sócio. Passo já. Ó, António, nem preciso de o apresentar, ele já está Não, eu no sítio. já conheço. Até já trabalhei com ele. Ora bem, acho que 2 questões apenas. Há bocado estava bem, agora já está mal. 2 questões apenas. A primeira, pensar que, portanto, os arquitetos que saem das universidades não conhecem a profissão, estão verdes ou qualquer coisa assim. Bom, obviamente, com estágio ou sem estágio, isso não vai mudar porque não depende da Ordem dos Arquitetos. A segunda questão, provavelmente, existe aqui uma situação, vamos lhe chamar híbrida, que é o território de ninguém, isto é, uma pessoa está na universidade, está na faculdade, e alguém na universidade pensa que depois, como tem um estágio, vão-lhe preparar para matérias que não há necessidade de os preparar previamente. E, portanto, se nós rompermos este cordão imediatamente, alguém tem que assumir esse papel. Quando tu falas, e aí parece-me um caminho, quando falas na questão de haver previamente ou cumulativamente à inscrição na Ordem dos Arquitetos, direta sem o tal estágio, haver uma formação inicial, vamos colocar assim.
Temos conversado, porque também aqui um parêntese, esta moção não traz a solução, o bolo já feito. Portanto, há que trabalhar, há que pensar, temos que mudar o estatuto. Portanto, há aqui muito trabalho para fazer. É um princípio, é um caminho que queremos trilhar. E, portanto, obviamente, há necessidade de potenciar o novo arquiteto e não o estagiário para o mundo da profissão, para aquilo que é a atividade e a profissão do arquiteto, e aí sim a Ordem assumir esse papel inicial de poder integrar o novo arquiteto na vida profissional e não ficar isso refém, porque neste momento, acho que toda a gente sabe, mas neste momento a Ordem não controla essa situação. Portanto, o arquiteto faz um estágio, alguém assina, alguém diz que sim, que fez tudo, mas nós não conseguimos, nem vamos, nem é esse o nosso papel, de ir saber se efetivamente isso foi cumprido e se a pessoa está apta a praticar os atos da profissão. Portanto, há caminho a fazer, há pedras a colocar no caminho e, portanto, agora, este é o indicador. Portanto, não sei se... Obrigado. Será a intenção, certo, António? Desculpa? Será a intenção, neste caso de quem apresenta, não é só a intenção. Acho que depois aqui é terá que ser mais uma estratégia para chegar ao objetivo final. Sim, obviamente teremos que pensar... Dentro das várias dimensões que créditos, contemplam um estagiário atualmente. Ok. Obrigada a ambos. E, nesse sentido, passamos já às recomendações e às apresentações das recomendações. Iria só pedir, então, a arquiteta Patrícia Robalo, que irá apresentar a sua recomendação, e pedia também ao arquiteto Ricardo Camacho para se preparar já para entrar seguidamente à arquiteta Patrícia, de preferência daqui a 10, 15 minutos. Obrigada. Muito boa tarde. Obrigada a todos. Quero fazer agradecimentos específicos à mesa que está a organizar os trabalhos, ao Conselho Diretivo Nacional pela iniciativa de fazer este congresso, à Secção Regional do Alentejo pelo acolhimento, que sei que está a ser excelente, e, sobretudo, a todas e todos os funcionários que organizaram, produziram, pensaram este evento e que estão também aqui connosco a trabalhar e a fazer este momento possível, este momento que é um momento de encontro. É sempre ótimo quando nos reunimos, os congressos são sempre momentos de debate e é muito bom estarmos de novo aqui, passado o tempo desde o Congresso dos Açores. O arquiteto Rui Serrano e eu própria fazemos parte do Conselho de Supervisão e temos tido ao longo dos anos uma participação ativa de formas diferentes na Ordem dos Arquitetos. A recomendação que apresentamos resulta das reflexões que temos feito, juntamente com opiniões que fomos recolhendo de outros colegas, muitos de vós aqui, funcionários e até pessoas que, não partilhando a nossa profissão, não veem na Ordem o reflexo do valor que a arquitetura tem, mas que não é social e economicamente reconhecido. A Ordem dos Arquitetos foi objeto nos últimos anos de várias transformações na sua estrutura e dimensão. No entanto, não tem havido nenhuma reflexão devidamente aprofundada sobre esta evolução face às necessidades dos seus membros e ao desempenho do seu papel institucional. A ordem que temos é a mais adequada aos arquitetos portugueses? É a primeira pergunta que fazemos. Importa avaliar se as alterações têm beneficiado os arquitetos, a arquitetura e o seu papel social e se deveriam ou não realizar-se ajustamentos. A OA deve ser economicamente sustentável, próxima dos seus membros, fácil de recorrer e tecnicamente útil, incentivadora da participação de todos e promotora de um diálogo ativo com a sociedade para a valorização da arquitetura e da nossa profissão. Neste contexto, importa avaliar. Os serviços à distância estão a funcionar convenientemente? Há mais serviços à distância a funcionar com esta reestruturação? Os membros distantes das sedes conseguem resolver os problemas cotidianos com recurso aos serviços online, como o portal? O que se ganhou com a criação das estruturas regionais? Quais os serviços que se obtiveram? A ordem está mais próxima de nós? Existe mais participação dos membros? Os atos de gestão da OA são mais fáceis ou ganharam complexidade? É possível, por exemplo, participar e votar à distância? A OA tem uma voz ativa na nossa sociedade? É a segunda pergunta que fazemos. Para a valorização dos arquitetos e dos seus direitos, a ordem tem que ser uma voz ativa, ouvida na sociedade.
A OA tem obtido resultados em prol do reconhecimento dos arquitetos e da valorização do seu trabalho? Defende a arquitetura, a cidade e o território por missão e para ganhar voz na defesa destes valores, conforme determina a Constituição Portuguesa? Defende a habitação e o valor social da arquitetura? A OA está eficientemente organizada? A Ordem está dotada dos quadros técnicos adequados, presta eficazmente os serviços aos membros e na resposta às suas funções institucionais e na regulação da profissão e na pronúncia sobre as suas incumbências legais? A dimensão da estrutura eleita para os órgãos sociais é sustentável? O crescimento contínuo do número de órgãos e dos membros eleitos é suportável financeiramente? A OA tem hoje o mesmo número de funcionários de há 2 décadas. A despesa com os membros eleitos esmaga a possibilidade de um quadro de funcionários a que os membros possam recorrer com confiança? Qual a despesa atual em que importam os membros eleitos? Qual o quadro de pessoal da Ordem dos Arquitetos? Todos estes aspectos são da maior importância para o nosso dia-a-dia, que deve ser facilitado e menos burocrático, mas também para a dignificação das condições de vida da população, para a prosperidade do país, para conseguirmos um papel mais relevante da arquitetura, das arquitetas e dos arquitetos. Por isso, recomendamos que a Ordem dos Arquitetos avalie a sua situação, realizando uma rigorosa auditoria interna que verifique todas as áreas com o objetivo de aumentar a transparência, a eficiência e a qualidade dos seus serviços. Esta avaliação é, neste momento, fundamental para fortalecer a Ordem institucionalmente, reforçar o seu papel social e político e garantir a sua capacidade de influenciar decisões essenciais para a arquitetura e o ordenamento do território. Ficamos, obviamente, como aliás os restantes colegas anteriormente, ao dispor deste debate que nos parece adiado, mas fundamental. Agora é um momento adequado e estratégico, quando a organização das secções regionais se estabilizou e foi realizada uma considerável alteração ao Estatuto da Ordem, prevendo-se uma outra para breve, aliás, como acabámos de ver sugerido aqui. Muito obrigada e desejo a todos e a todas de um bom congresso. Muito obrigada. Obrigada. Ricardo. Rodolfo Machado também já se pode preparar, por favor. Boa tarde a todos. Agradecer a vossa presença. Obrigado à mesa. Eu hoje trago aqui a apresentação de uma recomendação que é subscrita por 17 membros. É uma recomendação que, de alguma maneira, tenta convocar a inteligência ambiental para uma prática da arquitetura mais sustentável. No momento em que, por coincidência, decorre a COP30, este texto pretende ser agregador de diversos membros da Ordem, independentemente das suas motivações e práticas. Pretendemos renovar a importância da sustentabilidade ecológica do ambiente construído e a sua contínua prioridade. As transformações climáticas colocam o modelo económico de crescimento em questão e o ambiente construído, a arquitetura, no centro das políticas ambientais e energéticas definidas pela União Europeia. Políticas que apontam para uma progressiva reconfiguração do setor da construção, regulando a sua ecoeficiência, as suas emissões de carbono e o seu impacto na degradação de ecossistemas. Neste quadro, a arquitetura é chamada a integrar o conhecimento científico e técnico para mitigar e adaptar às alterações climáticas e regenerar ecossistemas. Tal exige uma atualização das competências profissionais e uma articulação efetiva entre prática, investigação e tomada de decisões. O atual momento de investimento em habitação, para todos, representa uma oportunidade para repensar não só o modo de habitar, mas também a reocupação urbana e a redução do impacto carbónico da construção ao longo dos seus ciclos de vida. O objetivo desta recomendação passa por recomendar à Ordem dos Arquitetos, enquanto entidade de representação e regulação profissional, interlocutora junto do Estado e da Administração e parcerias das instituições académicas, que retome e reforce as medidas para o posicionamento da profissão de arquiteto enquanto agente de transformação ambiental, sociocultural e económica na construção e reabilitação sustentável do habitat, seguindo as propostas concretas apresentadas. Propostas estas divididas em 4 pontos. O primeiro, informação, comunicação, encomenda. Criação de uma plataforma destinada aos membros com informação sintetizada sobre a sustentabilidade da construção e
da reabilitação e da legislação, posicionamento ativo acompanhando preventivamente a elaboração de legislação com apoio de informação fornecida pela investigação, reflexo desta informação e competências nos requisitos e júris de concursos apoiados pela Ordem. Ensino, formação e inovação. Valorizar disciplinas adicionais ao projeto no ensino dos arquitetos, aumentando a sua literacia em sustentabilidade, que se refletirá nos papéis diversificados que desempenham na sociedade. Transmitir conteúdos de apoio à prática na transição ecológica, a sua articulação com a transição digital, no contexto de restrição de emissões e do potencial de aquecimento global dos edifícios. Disponibilizar acesso a uma caixa de ferramentas de mediação do potencial de aquecimento global e de programas de avaliação do ciclo de vida, BIM e inteligência artificial, relacionados com o ciclo de vida, para projetos e sua certificação. Dar continuidade à promoção da investigação sobre ecologia e sustentabilidade do ambiente construído através de prémios e apoio a publicações de referência dirigidas a membros da Ordem. Estrutura operativa. Dar continuidade aos objetivos do Colégio da Sustentabilidade do Ambiente Construído, enunciados em 2023 e suspensos devido à alteração estatutária, agregando membros especializados nesta área e estabelecendo continuidades para o futuro. Esta recomendação dá assim continuidade à recomendação que parte destes subscritores apresentaram, em particular os membros das diferentes comissões técnicas da sustentabilidade. Em março de 2023, no 16º Congresso da Ordem, decorreu em Ponta Delgada, e à proposta de constituição de uma estrutura para a sustentabilidade do ambiente construído na Ordem de 2024. Os subscritores desta recomendação são Bruno Marques, Carla Lima Vieira, Gabriela Barbosa, Inês Almeida, Joana Mourão, João Bento, João Santa Rita, Jorge Fernandes, Luís Fonseca, Miguel Silva, Miguel Veríssimo, Nadir Bonacorso, Nuno Costa, Paula Rocha, Raul Moura, Ricardo Camacho e Telmo Cruz. Obrigado. Rodolfo Machado. Boa tarde a todos, à mesa e à Assembleia. Esta recomendação tem o título Por uma arquitetura do conforto. Um problema complexo, a crise habitacional. Resolver um problema complexo como a crise habitacional obriga a uma resposta multifacetada que deve considerar a especulação, o valor da construção, a inadequação das tipologias e o desafio da arquitetura e urbanismo perante as alterações climáticas. Exige novas abordagens baseadas em soluções inteligentes, devendo essa transformação ser profundamente ética e inclusiva, servindo às necessidades de todos, em particular os mais vulneráveis, os idosos e as pessoas com demência. Garantir uma habitação digna, direito fundamental consagrado no artigo 65 da Constituição, obriga o Estado a exercer um papel ativo, promovendo a construção a custos controlados, disciplinando o mercado. Contudo, a habitação digna exige que seja sustentável, não se limitando à eficiência energética, devendo estender-se a qualidade de vida e de saúde, com soluções resilientes, com materiais de baixo impacto e sistemas passivos. E é igualmente urgente a necessidade de densificação urbana para combater a dispersão e optimizar recursos, garantindo a proximidade das unidades habitacionais aos serviços essenciais e espaços verdes. Deve inspirar uma profunda reflexão sobre as tipologias dos fogos e suas áreas, adaptando-as à nova realidade dos agregados familiares. No caso específico das pessoas com Alzheimer, 6% da população com mais de 60, as soluções devem favorecer unidades capazes de serem flexíveis e adaptáveis ao longo do tempo e garantir acessos seguros aos espaços interiores e exteriores, varandas, pátios e jardins, elementos essenciais para promover o bem-estar físico e psicológico. Compete aos arquitetos e urbanistas assumir a responsabilidade de liderar a transição para um futuro que é sustentável, denso, resiliente e muito humano. Ao integrar
os princípios de projeto sensível à demência e as vulnerabilidades do envelhecimento nas novas tipologias, garante-se também uma resposta socialmente justa. Institucionalmente, devemos aproveitar a oportunidade histórica dos 1.300 milhões de euros publicitados disponibilizados pelo BEI para financiar as expectativas 12 mil casas, garantindo que uma parte significativa desses fogos sejam destinados e adaptada especificamente a pessoas com demência, promovendo uma habitação verdadeiramente inclusiva. Atualmente, importa referir que é imperativo que a resposta a este desafio social e arquitetónico comece pela formação e que os cursos de arquitetura e urbanismo integrem na componente curricular o estudo de projeto inclusivo. Simultaneamente, apela-se ao Governo para que promova a publicação urgente de legislação específica sobre as características obrigatórias da habitação adaptáveis a pessoas com Alzheimer. Este quadro legal é crucial para que o direito constitucional à habitação garanta segurança e dignidade enquanto pilar eficaz na promoção da saúde. Obrigado. Muito obrigada. Agora abria a Assembleia para quem quiser fazer alguma intervenção sobre as 3 moções. Desculpem, as recomendações no âmbito da avaliação estrutural da situação da Ordem dos Arquitetos, a inteligência ambiental e a sua prática sustentável e a recomendação de, dentro das diversas dimensões, a problemática que envolve a crise habitacional, com foco na inclusão das várias, não queria dizer deficiências, inclusão de várias pessoas com determinadas características ou não do acesso à habitação. Alguém quer fazer alguma intervenção? Complementar ou não? É único? Só há um? Pronto, então, 5 minutos. Lino? Não, vou ser mais rápido. Queria agradecer as 3 recomendações. Acho que as 3 recomendações fazem, em todas as suas dimensões, fazem sentido. Ou seja, o trabalho da Ordem, como sabem, não é fácil, é muito extenso. Desde logo a primeira, sobre um pouco mais direcionada para... Onde é que está a Patrícia? Não estou a ver. Patrícia. Mais direcionada para dentro. Sim, acho que se justifica. Nós tivemos a mudança das secções regionais, 2020, Covid e depois toda essa estrutura. Na verdade, nós temos uma auditoria muito extensa do Tribunal de Contas que estará para sair, ou seja, que também foi acompanhada, e que supostamente já deveríamos ter na mão e que esse sempre já era um contributo para os passos seguintes numa série de dinâmicas. E provavelmente esse momento terá que ser complementado um pouco com o teor da recomendação. Portanto, agradeço, eu acho que ele faz sentido. Ao Ricardo Camacho e a todos os que acompanharam na sua subscrição, eu reconheço que após a surpresa que foi o Estatuto, que nos alterou a questão dos colégios, enfim, a questão dos colégios, a forma como os colégios estão no Estatuto não é adequada aos arquitetos, nós não queremos ser especialistas, como todos sabem, portanto, apesar de estarmos a desenvolver e, portanto, ao mesmo tempo tinha evoluído a certa altura a questão da Ordem, na questão da sustentabilidade de uma comissão técnica para um colégio. Provavelmente, às vezes, pensar que dar um passo atrás pode não significar dar um passo atrás, mas eu acho que a recomendação é muito pertinente. Obviamente que vem a par de um trabalho que está a ser feito, há uma enorme candidatura à volta de uma plataforma ligada a isso e que provavelmente nos dará os meios financeiros e aí chamar essa co-colaboração que estava na outra moção global de todos. Eu acho que nós precisamos ser abrangentes, mas eu reconheço que o trabalho que foi feito pela Comissão Técnica da Sustentabilidade nós temos que o revisitar e não podemos perder 1 centímetro, uma coisa do que já foi evoluído, porque é um trabalho muito identificado com os arquitetos e, portanto, agradeço muito. E também... Finalmente, relativamente
à questão de realmente nós termos que a arquitetura estar muito mais preocupada pelas questões da inclusão. É um problema muito difícil de encarar. Bom, nós tivemos casos como a construção informal, a erradicação de barracas, etc. E temos que estar preparados para essa situação. Permitam-me aqui, eu não sei onde é que está o colega que apresenta. Eu estive em representação da Ordem no Brasil. O Brasil tem a assistência técnica dos arquitetos como um serviço público, em que os arquitetos são financiados publicamente para irem ajudar as pessoas nas favelas e nas barracas a melhorarem as suas condições de vida. E eles perguntavam-me se isso fazia sentido cá em Portugal, e eu dizia que não, porque nós, apesar de tudo, o licenciamento ainda é eficaz e combatemos a construção informal. Mas estamos perante um cenário em que todos os mecanismos de inclusão, ou seja, preocupação dos arquitetos também se deriva para aí, e há muitos membros que também apresentam situações como bolsas de voluntariado, de trabalho que é feito e de consolidação de matérias ligadas com isso. Portanto, acho que também é um vetor. Portanto, eu agradeço muito, acho que foram 3 boas recomendações que, dentro das nossas possibilidades, eu acho que se justifica. Não é possível num cenário, provavelmente, de curto prazo, mas acho que merece a todos que estamos aqui hoje uma reflexão, pelo menos num cenário de médio prazo, incorporar. Muito obrigado, Aris, querido. Bom, cabe-me, em nome dos meus colegas da mesa, agradecer a todas as recomendações apresentadas. Fazemos nossas as palavras do arquiteto Avelino Oliveira, do quão importantes foram as 3 recomendações apresentadas. Agradeço também as moções de orientação que aqui foram apresentadas e, dado que não há mais espaço para qualquer intervenção, vamos passar nós a encerrar aquilo que será a referência à sessão plenária. Obrigada a todos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada à mesa, Srs. Vice-Presidentes. Vamos então passar para a apresentação do próximo painel sobre carreiras e honorários. A mesa vai então retirar-se e eu pedia aos arquitetos Avelino Oliveira, Damir Mance e Daniel Carrapa para subirem. Quem é que fala primeiro? O Damir ou o Frodo ficou primeiro? Será eu? Temos que recuperar tempo, não é? Como é que estamos em tempo? Esqueci-me de agradecer que ainda conseguimos recuperar a informação. Sim. Portanto, 16h22 já está a fazer isto uma hora. Então, boa tarde. Vamos dar início ao painel dedicado ao tema das carreiras e honorários. Eu vou ser muito breve, apenas dizer para quem não me conhece, eu chamo Daniel Carrapa, faço parte da equipa da secção regional do Alentejo da Ordem dos Arquitetos e vou muito rapidamente apresentar os participantes. O Presidente da Ordem dos Arquitetos não precisa de apresentação, apenas vale a pena dizer que é alguém que trouxe o tema das carreiras, dos honorários de encomenda pública, das condições de trabalho na profissão para o centro do debate da Ordem dos Arquitetos e num momento em que assistimos a algum deslumbramento com a tecnologia, vale a pena enfatizar e dramatizar as questões
de como valorizamos o trabalho humano, e neste caso na arquitetura, na nossa profissão. Temos também connosco a honra de ter o Damir Mance, que também vai fazer uma apresentação. Quem tem acompanhado o debate sobre estes temas, sobre esta questão, já ouviu o Damir Mance certamente. Ele esteve presente na Casa da Arquitetura, no Dia Nacional da Arquitetura, onde um painel alargado de delegações de colegas, de vários representantes de 9 países europeus, apresentaram aquilo que é a sua reflexão que vem fazendo em sede do Architecture Council, do Conselho Europeu de Arquitetos, European Council of Architects, e no qual o Damir Mance tem colaborado. Para quem não conhece, o Damir Mance é um arquiteto nascido na Croácia, fundador da firma Arquitetura Minimal, é também professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Zagreb e tem feito parte, participado em vários organismos públicos na Croácia e agora também nesta articulação em sede do Conselho de Arquitetos da Europa, sobre aquilo que são os estándares da profissão, as diferentes, a grande divergência que há no quadro regulatório, naquilo que é a encomenda pública, naquilo que são as carreiras ou a falta delas, e vai-nos dar essa perspectiva alargada que nos permite, conhecendo melhor o mundo que nos rodeia, também perceber a nossa circunstância, onde é que nós estamos. Eu vou apenas agradecer ao Damir. Damir, thank you so much for being here with us today, to have the privilege of your insight about this issue, and so thank you very, very much for being here with us. E passo então para o início do primeiro painel, a primeira apresentação do Presidente da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira. Well, first of all, let me just, permitam-me falar inglês, just to say a word. It's a pleasure for me to have this meeting, this panel with Damir. I think Damir is one of the people that I know well. In my experience being in the ACE, in the Council of the European Architects, my main goal was to find people that can speak with me about fees. Because, you know, fees is a issue that we all have a concern on, and I find in Damir one of the persons, if not the one, that is more aware of all the problems, and he knows all the circumstances from the UK to the USA to Asia to Europe and all the cases. He can explain everything. So if you don't have time in this panel, if you catch him in the corridor or something, any doubt that you have sobre what's happening in Europe, it's very important. So he knows a lot more, and it's been a pleasure dealing and working with him. He's now responsible for the fees group. We not call it the fees group, it's IASOP group. He's the coordinator of the ACE group within the European Council of Architects, and we try to manage to put this on the agenda. Well, so he knows a lot more about this than I. And so I go now in Portuguese, because I'll try to be very quick. I'll go this in Portuguese about not only the fees, but also about the careers. E agora, voltando ao português, permitam-me, eu vou tentar ser muito rápido, algumas coisas tinham que ser faladas, mas veio aqui uma questão principal, que é, este congresso tinha que passar necessariamente por falarmos de carreiras e de honorários. Algumas coisas são novidade, algumas coisas são sobre a posição, mas acho que é uma espécie de um statement que queria também aqui deixar, e é particularmente porque resulta de uma guerra bastante forte e uma dificuldade. É talvez os dois temas mais difíceis de implementar na parte externa da profissão. Como vocês sabem, nós temos as carreiras divididas essencialmente entre dois setores, o setor privado e o setor público. No setor privado temos os trabalhadores independentes, as pessoas singulares e depois as sociedades comerciais, enfim. Sociedades limitadas, os ateliês, sociedades por cotas. E no setor público temos essencialmente o governo e as entidades estatais, as câmaras. Muitos de vocês pertencem a elas e, portanto, vou tentar fazer uma viagem relativamente breve por cada uma das... Claro que está ali o terceiro setor, que também tem arquitetos, mas eu diria que não tem a mesma dimensão e o mesmo significado. Começaria
pelo setor privado, se me permitem sinalizar. Isto daria para uma longa conversa, mas eu vou tentar ser muito breve. As e-shops, que é uma sigla que nós usamos, é a forma de usar numa mnemónica as antigas tabelas. Não é? Então, na verdade, são instruções para o cálculo de honorários das obras públicas. Acho que disse bem, não disse? A Sara está ali, que não deixei. E aquilo que aconteceu foi em 2008, elas, crack, acabaram. E isso significou no setor... Isto teve uma influência direta, não quer dizer que as carreiras estivessem bem, em 2008. Mas isso significou um enfraquecimento, de 2008 até agora, um enfraquecimento dentro das carreiras privadas e que, indiretamente, a questão dos estágios está ligada e outras nos setores dos ateliês. Obviamente, não temos cálculos de honorários para as obras públicas, logo não há referência para o setor privado. O que é que aconteceu? Enfraqueceu a profissão, isso não foi só cá. Atenção, aquilo que nós conseguimos já demonstrar noutros eventos foi isso enfraqueceu em toda a Europa, inclusive em Portugal. E um aumento do custo de vida. Há ali um dado interessante que é o número de membros entre 2011 e 2019 que pediram suspensão à ordem por falta de condições económicas acaba por revelar isso. Ou seja, a certa altura percebeu-se que eram mais as suspensões. Nós tivemos que analisar isto de 2008 para cá, e houve ali um período, obviamente tivemos a Troika, tivemos ali uma série de problemas económicos, mas aqui este gráfico mostra que as admissões e as suspensões já indicavam um sinal de que há um enfraquecimento nas carreiras do setor privado. Depois queria também falar, enfim, a Cláudia Costa Santos, na altura era Presidente da Secção Regional Norte, desenvolveu o chamado PESA, não é? Plano Estratégico para o Setor da Arquitetura, em 2018, que é clarinho, se vocês o relerem, ele está atual na sua essência, precisa de dados novos, mas quer dizer, é só isso, e dizia que manifestava-se o tamanho do mercado por arquiteto equivalia a 15 mil euros per capita. Portanto, em 2018 os arquitetos já valiam aquilo, e infelizmente de 2018 até agora a alteração não é muito significativa, a inflação é pequena, e portanto, tirando 2024, 2025 realmente viu-se alguma melhoria, mas mais porque o custo de vida subiu muito, e portanto o decréscimo no setor da atividade e o volume de negócios também decresceu e já se indicava. O que é que foi mais significativo aqui? Perda de talento, ou seja, nós sabemos um conjunto muito grande de arquitetos jovens que emigraram, alguns ainda imigram, não estamos a conseguir a recuperação e, acima de tudo, continuamos a olhar para dentro das carreiras dos ateliês com situações muito complexas, não é? Nós sabemos que, em termos do mercado internacional, aquilo que são os poucos dados que temos, sabemos que, essencialmente, os arquitetos que emigraram residiam nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, tiveram muita dificuldade. O que é que isto significa? Significa que um arquiteto que nasce numa cidade como Évora, provavelmente, com as relações familiares, vai montar o seu negócio ou vai encontrar no ambiente, na administração pública, vai encontrar emprego. Quem vive numa região mais metropolitana, mais densa, terá necessariamente que viver dentro do ecossistema dos ateliês empresa, das empresas maiores ou mais pequenas, e notou-se que foram esses os principais que se puseram a andar, ou seja, que emigraram muito proximamente para a Europa, com um número muito elevado, todos conhecemos. E, portanto, isso revela que nós somos provavelmente uma das 3 a 5 profissões de jovens que mais emigraram em Portugal neste período. Se me disserem assim, isso está a diminuir, está a diminuir, temos menos imigração jovem, enfim, nós estamos numa situação de baixas condições económicas nas carreiras, mas também estamos numa condição de baixo desemprego, minto. Ou seja, continua a haver procura de arquitetos, não há muito desemprego, as pessoas encontram um emprego, não encontram um emprego com a qualidade e com os níveis que existiam, e não estamos num vértice de imigração como existia já no passado. Já em 2006, Vila Verde de Cabral indicava como denominador comum o facto de só 2% dos inquiridos é que trabalhavam nos estrangeiros. O que é que quer dizer? Nós imigramos, mas nós não conseguimos exportar a nossa arquitetura. E depois, novamente, em 2020, já os dados do PESA de 2018 advogou que as decisões políticas também não promoviam o crescimento da internacionalização da arquitetura. Ou seja, os nossos ateliês não estão a entrar nos mercados internacionais, também não é uma grande novidade. Alguns conseguem, mas é uma pequena minoria. Mas, em geral, uma empresa média não consegue, mesmo que seja na Europa, é muito difícil. E, portanto, impõe-se aqui uma mudança estratégica para a implementação de diferentes medidas e, obviamente, que aconteceu um sinal que vamos falar a seguir na questão dos honorários, que é
O próprio decrescimento da qualidade e da remuneração dos arquitetos implicou que as empresas vivem num ecossistema de dumping e de baixo preço. E, portanto, isso dificulta, por um lado, para viver no sistema económico nacional, ou depender só do sistema económico nacional, e nem sequer dá muitas oportunidades para atacar mercados internacionais que implicam investimento. E todos sabemos aqueles que temos nos ateliês. Portanto, a internacionalização da arquitetura portuguesa, apesar de estar, a arquitetura portuguesa estar classificada como de excelência, é muito difícil dela se colocar mais naquilo que é a linguagem económica, ou seja, ponderar-se, projetar-se para aí. Bom, o que é que isto está em termos de números, para não perder muito tempo? Vejam bem, este gráfico é 2022. E este gráfico é os ganhos médios dos arquitetos a tempo inteiro, brutos, hein? Isto é o valor bruto. Isto foi o relatório do CAI, ou seja, o relatório do Conselho dos Arquitetos Europeus, que faz sempre bianual, com 2 em 2 anos. Enfim, e neste relatório, aquilo que nós vemos é, na colocação dos arquitetos com a resposta consolidada, nós temos ali aqueles 16.300 euros brutos de média. Nós sabemos que os arquitetos, a par evidentemente da Roménia, Grécia, Letónia, estão a ver ali, Croatia is also one of the countries. Somos os profissionais com pior remuneração na Europa, ultrapassados pela Roménia, e o salário do arquiteto português representa 43%, que é abaixo da média. Pronto, e isso significa, há uma diferença significativa com a Espanha, apesar de tudo que é um país aqui ao lado, e dizem os estudos que nós devíamos estar noutro patamar. Em 24 melhorou ligeiramente. Melhorou ligeiramente, mas também subiu o custo de vida. Se vocês repararem, notam aqui na diferença que o próprio estudo do CAI foi mais... apanhou aqui já uma série de solavancos. Também se notam mudanças na Europa e solavancos económicos em alguns países que tiveram acertos de posição. A Alemanha perdeu ali o papel. Significa que provavelmente existem aqui também sinais de imigração e de entrada de outros mercados. O relatório já teve critérios diferentes e, na verdade, Portugal subiu dos 16 para os 19, mas continuamos na cauda, ou seja, se já nos aproximamos de outros, em termos do salário médio, a verdade é que nós continuamos numa posição em termos de carreira difícil. Não podemos dizer que nos últimos 2 anos que não se nota uma melhoria, mas essa melhoria não está a ser significativa e, portanto, não nos podemos ficar. Ou seja, já estamos a 50% da média europeia, estamos a metade da metade, não é? Mas enfim, mas na verdade crescemos, se formos em números brutos, crescemos 21%, mas isso não nos pode satisfazer. Os ganhos brutos, se vocês compararem um dado muito simples, qual é que é o salário médio em 24? O salário médio bruto em Portugal é 21.350 euros anual e, na verdade, segundo aqueles números, nós estamos nos 19.000. Portanto, estamos a 7% de diferença do salário médio. Podemos dizer, ok, o salário médio em Portugal é baixo, ok. E aqui também temos que ter consciência disso. Mas o arquiteto, como profissão liberal, etc., dizem os estudos, deveria estar, provavelmente, pela tipologia de trabalho, deveria estar 20% acima disto. Bom, eu não vou falar muito das questões futurantes, nós estamos a trabalhar nisto, mas nas carreiras do setor privado é um dos temas mais difíceis. Algumas medidas que estamos a fazer que acho que vão contribuir, e são um bocado só flashes que eu vou aqui deixar. Os estágios da progressão na carreira, a formação e a importância da ordem dos arquitetos, medidas essenciais, acabar com o estágio anacrónico, enfim, já se falou, não vou falar outra vez, criar um regulamento de atos. Nós, ao contrário dos engenheiros técnicos e de outras profissões, nós não temos um regulamento de atos. E posso-vos dizer que isso é um dos principais obstáculos, nós não termos uma chamada definição dos serviços. Ao não termos a definição dos serviços, dos nossos concursos públicos, e a nossa encomenda é uma catástrofe, ou seja, não catástrofe, mas é pelo menos muito desarticulada, e eu aprendi muito com o Damir, The Fact of the Standards, that Portugal don't have the standards. Percebi que Portugal está praticamente isolado naquilo que eles determinam como standards dos serviços na construção e nos serviços de arquitetura e de engenharia. E isto é algo que o regulamento de atos é a primeira ferramenta que nós podemos fazer, e ele está praticamente, estão aí o Presidente dos Delegados, ele está praticamente concluído, só não está concluído porque nós, entretanto, com o trabalho que foi feito na Europa, descobrimos que ainda precisamos fazer uns pequenos ajustamentos. Promover as empresas e os trabalhadores, defender um acordo coletivo. Acho interessante que o Sindicato dos Arquitetos está a trabalhar e está a desenvolver um trabalho mais visível. Eu acho que isso é importante, era bom que também outros sindicatos o fossem.
e aquela questão do salário médio devia estar 20% acima. Bom, há ali no ponto terceiro, era muito positivo que começassem a surgir acordos de empresa entre os trabalhadores e as próprias empresas. Ou seja, neste momento eu não tenho como visível nenhum ateliê que diga assim, eu tenho aqui um acordo de empresa. Fiz um acordo com os trabalhadores e está este acordo de empresa, depois pudesse ser assim referenciado. Os sindicatos, nomeadamente o Sintarca, andam a trabalhar nisso, mas os acordos de empresa estão por surgir. Isso seria muito importante. Convinha dizer que nós, a Ordem, não somos um sindicato. A gente pode incentivar, mas a última Ordem que se meteu em questões sindicais, dos advogados, não sei o quê, sabem, deu uma grande complexidade e isso é um assunto muito complexo. Setor público. Eu não vou falar muito do setor público, só vou passar. Nós fizemos um longuíssimo trabalho de setor público, chama-se PIAP. Nós sabemos que, de acordo com o inquérito 23, 15% dos arquitetos, eu acho que já subiu este número. Eu acho que neste momento nós temos mais que 15%, estamos aproximados de 20%, na realidade. Estão em funções públicas. E aquilo que nós fizemos foi um trabalho chamado, relativamente à PIAP, onde demonstramos, também em termos de dados comparativos, que a diferença dos arquitetos em funções públicas era, no contexto da Europa, eu acho que ali está o contexto de Espanha, que é mais rápido, em França e Alemanha, no contexto da Europa era muito desigual. E, obviamente, que se a carreira no setor público melhorar, necessariamente as empresas têm que equiparar, porque senão os arquitetos acabam por andar de um sítio ao outro. E, portanto, neste momento, era muito importante para alavancar uma coisa e outra, e isso depois tem consequência também nos honorários. Portanto, nós temos um crescimento mau na questão da carreira pública e os números são aqueles que vocês conhecem relativamente à média. Nós subscreveram 1.303 arquitetos. Atenção, estas subscrições são de pessoas que tinham que ir ao portal, estar inscritos na Ordem, meter um número e subscreveram um documento que foi feito colaborativamente entre gente da Ordem e gente fora da Ordem, que se chamava a Plataforma Integrada para os Arquitetos da Administração Pública e que eu acho que não se pode perder, ou seja, um trabalho que está a meio caminho e que tinha essencialmente 7 medidas, ou seja, naquilo que tem sido a discussão com o Governo, aquilo eu tenho muitas vezes dito. Bom, é importante que vocês olhem para a questão da carreira da administração pública, não apenas na questão da tabela. Porque há outras questões para além da tabela. Ou seja, se não criam a carreira específica de arquiteto, e eles, se criam a de arquiteto, têm que criar a de engenheiro, a de arquiteto e engenheiro, e obviamente as similares, mas há uma série de carreiras que estão a aguardar com a promessa de se criarem carreiras específicas. E eu acho que o Governo está mais inclinado a mexer nas carreiras gerais do que a mexer de criar uma panóplia de carreiras específicas onde nós temos que ser reivindicativos, mas a Ordem, mais uma vez, está muito mitigada no seu papel de trabalhar esta matéria. Pôde construir uma matriz que estamos todos de acordo e que acho que foi reconhecidamente com mérito, mas acho que há outras coisas que estão lá, nestas medidas, que eu acho que são importantes, para além da questão da carreira. Eu queria-vos explicar uma coisa só muito rápida. Obviamente que os engenheiros, com alguma ânsia, apresentaram uma proposta primeiro, também não teve resultado nenhum, e que está muito próxima da dos informáticos. O que é que eles fizeram? Se nós somos engenheiros, se já existe um engenheiro informático, então nós queremos que todos os engenheiros sejam como os engenheiros informáticos. E, portanto, os valores e a matriz que eles têm é próxima dos engenheiros informáticos. Nós, sabendo o racional deles e também sabendo que, se não acompanharmos a lógica dos engenheiros, ficamos a perder, não vamos inventar a roda, nós também seguimos o mesmo princípio do que estava, não só na estruturar a carreira de arquiteto, pode ser arquiteto, engenheiro, arquiteto paisagista, urbanista com 5 anos, porque há outras profissões, o geógrafo com mestrado, o urbanista com mestrado, que também estão em cargos de dirigente, que poderão estar numa carreira que liga à gestão urbanística, ao planeamento, etc. E, portanto, todos eles estão a pedir mais ou menos uma coisa e nós estruturamos não só este modelo da carreira, que eu não gosto muito dos nomes, mas são os mesmos nomes que usaram os engenheiros, e, portanto, o melhor é não mudar, porque assim já vai, e reporta ao que existia, e depois, na segunda medida, criar uma tabela salarial adequada, que esta é discutida. Posso dizer que alguns bastonários me ligaram e disseram assim, mas vocês publicaram isto porque está aqui no limite, de facto, nós não somos sindicato, e se podemos ou não estar a... Eu disse, bom, prendam-nos. Nós dizemos que a nossa referência que achamos que era correta é esta.
prendam-nos, ou seja, não há outra hipótese de dizer, a certa altura, se não se puder, parece que tudo é proibido, ou se uma ordem pode estar a dizer que devia ser qual a tabela. Enfim. Depois, a questão da dedicação exclusiva. Eu recebo dezenas de queixas ou de problemas de técnicos que são da administração pública que, no fundo, têm que pedir autorização aos presidentes, aos vereadores, para poderem fazer o trabalho para o tio, ou casa própria, ou não sei o quê, ou se trabalharem. Tudo a pretexto de que o arquiteto daqui trabalha para a Câmara ao lado. A verdade é que, se querem exigir a dedicação exclusiva, acho que ela devia ser paga a outras carreiras, como a dos professores universitários, etc., onde existe um suplemento de X e diz, tu não podes fazer mais nada, nem sequer estar a trabalhar no supermercado ou noutra coisa qualquer a seguir ao teu horário de trabalho, não é? Porque há casos de arquitetos em cuja remuneração, e se tiverem uma família em existência, provavelmente precisam de 2 empregos para sustentar face ao custo de vida que existe. E eu acho que a questão da dedicação exclusiva deveria estar com um suplemento, e portanto acho que também que todos concordaram. E depois houve outra, que essa resultou dos encontros que nós fizemos em termos nacionais, que é, há arquitetos da administração pública, não estou a fugir ao tempo, não? Quanto é que já passou? Então vou mais 5 minutos. Bom, quem está nas funções de chefe de divisão, mas há também quem não esteja em função de chefe de divisão, mas esteja a coordenar um projeto de 4 ou 5 milhões, em funções de coordenação, a fiscalizar uma obra de X, e isso devia ser equiparado então ao mesmo salário. Ou então vão arranjar alguém que coordene uma coisa com aquela responsabilidade. Porque assim, o facto de nós estarmos no papel de coordenador enquanto arquitetos, se eu sou coordenador de um projeto que tem uma equipa de 15 especialidades, o projeto é de 5 ou 10 milhões, então eu não estou numa função... Será que aquilo é uma função normal para estar no início da tabela? Não faz sentido. E, portanto, nós achamos que pelo menos isto poderia ser um ponto que deveria dar. Os seguros de responsabilidade, que é uma discussão que entre as câmaras se aplicam, se não aplicam, se é o da ordem, se um chefe de divisão está num parecer, se está ou não está protegido, se um técnico quando dá, enfim... Daniel sabes mais do que isso, portanto, o facto de haver esta definição e, finalmente, ao menos as câmaras pagarem as cotas da ordem. Isto porquê? Porque eu já estou farto de ouvir aquela questão de que, eventualmente, porque eu não conheço nenhum caso, eventualmente os arquitetos não estão inscritos, as câmaras não estão inscritos na ordem por ser um ato próprio. Agora está uma lei no Parlamento que diz taxativamente que tem que ser. E provavelmente vai ser aprovada na próxima semana ou depois. E, portanto, é uma matéria sobre a qual já não há dúvida, que não deixa lá dúvida nenhuma. Ela não existe, mas não... E, portanto, se é assim, também seria justo que os municípios, se estão em dedicação exclusiva, obviamente, que os arquitetos pudessem receber. A outra questão mais complexa é dos direitos de autor, é que há casos que a gente vê de publicações dos municípios e das entidades públicas em que nem sequer reconhecem todo o trabalho das suas equipas, alguns nem conhecem as equipas das especialidades e, portanto, acho que a questão do direito de autoria... Do direito de autoria, os primeiros da autoria e de uma série de regras deveriam ser definidas. E estas foram as 7. Pronto. Agora, como vou ser mais rápido, e depois deixo para se vocês tiverem tempo, vamos falar lá do elefante, aquilo que a gente costuma falar, o elefante no meio da sala, que é as instruções, a tabela. Vamos lá falar dos honorários. Nós usamos isto na Europa como desafio, como provocação, como imagem. Aqui estão as publicações, vocês não sei se se lembram destes livrinhos que todos usavam, rabiscados. Eu lembro de ter o de cima, depois lembro de ter este amarelo eu acho que nunca tive, mas lembro que eu herdei alguns do meu pai, é engenheiro. Honorários. Pronto, o que é que eu vos queria mostrar? A primeira coisa é, nós temos que acabar com esta história de que falar de honorários ou falar de tabela é proibido. Na verdade, a ordem fazer uma tabela é proibido. A ordem de discutir a tabela não é proibido. Assim, e temos que começar também a questiona-se tudo na Europa. E não se questionam coisas básicas. Eu acho que esta reflexão que estava a dar no Congresso, se deveria ou não, não se fala do dumping e da concorrência desleal e diz-se que a questão da tabela, ai Jesus, nem fales, Avelino, nem fales nisso nos jornais, pode ser perigoso, não pode vir a autoridade da concorrência e dar-te uma multa. Não estamos a brincar porque houve uma associação de projetistas, nós estavam aí representantes, que foi multada este ano. E foi multada a casa que quase chegou a €500 mil, por supor uma tabela. Ou seja, não é uma coisa que... Este ano, isto aconteceu este ano, a autoridade da concorrência. E vocês falam com ele e veem que o processo é incrível. Como se fosse um crime. Ou seja, uma associação, €500 mil, ou 400 mil,
por uma coisa que não tem significado nenhum, a não ser que estejamos todos enganados. Vocês sabiam todos que havia aí uma tabela perigosíssima. Quer dizer, ninguém utilizava aquela tabela e afinal valeu 400 mil euros. Pronto. E também desmaterializar um bocado aquilo que aconteceu em França. Realmente França teve um processo complicado. Nós estamos em contacto com a Ordem Francesa, temos vindo a trabalhar sobre esta matéria. Temos também estado sempre em contacto com a Autoridade da Concorrência, porque temos de ser respeitadores das regras. E por isso é que também desenvolvemos todo o trabalho no Conselho dos Arquitetos Europeus, que derivou naquele evento na Casa da Arquitetura, onde trouxemos todos os especialistas. Bom, isto resultou que nós fizemos um trabalho a partir do Observatório, que resultou num primeiro relatório, que vocês devem se lembrar, que publicamos nas redes, a dizer, o primeiro relatório da encomenda, chegamos à conclusão que com 386 milhões em concursos, na altura eram 90 e tal, que deu estes resultados. 1,99 era a média que existiam da percentagem de arquitetura mais engenharia, isto é a média do que for. 30% estavam abaixo de 50% deste valor. 1,75 eram só os que estavam nas entidades públicas, ou seja, se o 99 era o geral, 1,75 era o que as entidades públicas colocavam, e menos 55% era em comparação se a gente aplicasse a tabela do eShop de 2008. Bom, a partir daquele relatório, eu não vos vou descrever, mas nós fizemos reuniões de governo, reuniões com a autoridade, uma conferência, comunicados do CAI que tiveram que sair, a integração no Grupo Amada, fizemos uma conferência internacional, fizemos reuniões com ordens profissionais, tivemos o regulamento de dados, fizemos contributos para as portarias, ou seja, o relatório serviu, grupos parlamentares, o relatório serviu para apresentar aquilo a todo lado e, portanto, para que tenha havido alguma interação. Como é que estamos hoje? Ou seja, nós renovamos o relatório e estes resultados são recentes, como havia ao Congresso, não tivemos tempo ainda de os publicar, sairão em breve. Neste momento já temos uma análise, não é só de 23, 24, é de 24 a 25. Desculpem lá. E o total de procedimentos contratuais, neste momento, são, em concursos, nós temos de 23 a 24, 469, de 24 a 25, 463. O número de concursos não aumentou, isso é já o primeiro dado, concursos de concessão. A análise, agora em 2 anos, já reporta a 900 concursos. Já não é brincadeira, já é uma amostra enormíssima. E esta amostra, não vos vou dar, tem 4 critérios obrigatórios. Ter o preço base, o valor da adjudicação e o valor da empreitada. Isto para nós podermos chegar à percentagem. Tudo o que não tiver estes 4 elementos, o objeto de ser projeto, o preço base, e claro, fomos buscar a tudo o que está no portal base e tem que ter aqueles códigos. Portanto, isto só para mostrar em termos de procedimento o que é que o Observatório pôs como pré-condição. O que é que nós, utilizando aqueles 4 critérios, o que é que nós resultamos? Conseguimos tirar 168 concursos, incluindo concursos públicos, prévia qualificação e concursos de concessão. 68 concursos já são de concessão-construção. Esta concessão-construção tem que ter o valor dos honorários técnicos. Estão a ver? E conseguimos fazer ainda outro dado que é super difícil, que é, sabem que até aos 75 mil euros posso fazer uma consulta prévia, consulta de 3 entidades, etc. E chegamos à conclusão que com este objeto são neste período são 1.340. Não temos muita informação para dar muito mais do que esta. E estes são os resultados. Em primeiro lugar, já estamos a falar de o valor de obra duplicou relativamente ao último relatório. 652 mil euros. E os honorários adjudicados, isto é o asking price, ou seja, os 3,45 é o preço dos valores base, de 168 contratos entre 23 e 25, o valor base são 22 milhões, o valor contratual foram 14 milhões. E, portanto, a diferença entre o asking price, ou seja, o preço base pedido, que eu chamo asking price, mas que devia ser preço máximo, é 3,45 para 2,23. 2,23. E vocês perguntam, mas é tudo? É tudo. Arquitetura mais engenharia. É tudo. É tudo. Epá, quando nós falamos isto no resto da Europa, é ridículo. Porque eles andam a discutir 7, 10, 12. É assim, é ridículo. É ridículo. Quando nós vamos ver a Conceição-Construção, dá-nos aqui um resultado engraçado, que é, como eles são obrigados a também colocar o preço dentro da Conceição-Construção, o preço que é feito aos projetos, nós aquilo que vemos é que a Conceição-Construção fica no limite, eles não fazem muitos descontos, não é? E é um dado interessante que
aquilo geralmente sai ao valor do preço base. Mas, como isto está tudo muito por baixo, mesmo na Conceição Construção, nos concursos, o preço está nos 3,21. Ou seja, também não estamos numa diferença. Claro que 2,23 para 3,21 é maior, mas o valor dos serviços de arquitetura e engenharia também é baixíssimo. Estou mesmo a acabar. Portanto, 2023, 3,21, fizemos a média e pouco obtivemos. Queria-vos só dizer o seguinte: nas consultas prévias, aquelas que são até 75 mil euros, vocês sabem que são muitas, 1.300. Nós não conseguimos saber os outros dados. O que é que nós sabemos em média? Que em média são 54 mil euros de adjudicação, destas 1.300. Não é? O preço contratual total que aqui obtivemos. E, portanto, tentando juntar esta informação e fazendo alguns dados de imputação, ou seja, alguma cenarização, enfim, pode não ter o total valor estatístico, mas nós confiamos que estes números andam à roda. Nós estamos a falar de um valor económico de 3 mil milhões de construção, de encargo de encomenda pública, que, na verdade, na melhor das hipóteses, juntando estes elementos, utilizando estas percentagens, deve rondar no preço contratual na casa dos 2,5%. 2,5%. Portanto, eu não sei como, eu peço quase ajuda. É que o elefante tem que abandonar a sala. Como é que é possível que uma coisa tão óbvia como esta, uma coisa que não faz sentido, nós sabemos, a autoridade da concorrência não vai para cima das mediadoras. Mas vocês, alguma mediadora vocês conseguem fazer 1%? Ou 1,5%? Ou 1,23%? Não. Curiosamente, elas andam todas do mesmo preço. E não há problemas de concorrência. E é sobre o valor final, não é valor de custo de obra sem IVA. Portanto, eu não sei como é que... Ou seja, estamos a lutar, ainda hoje com a Secretária de Estado, enfim, dados alguns passos que possam vir a ter, mas, na verdade, é o desafio do elefante abandonar a sala. Temos que ter um referencial dos tais standards. Essas ações são fundamentais. Isto lutar quer dizer que não se pode desistir, que tem que se encontrar outros caminhos, não dá. Temos que ter uma calculadora, mas para ter a calculadora temos que ter o ponto de cima, temos que ter o referencial. Depois temos que impedir a contratação de serviços a preço indesejavelmente baixo. Quer dizer que temos que monitorizar as empresas que praticam dumping. Nós estamos a monitorizar as entidades públicas. Temos que proibir os valores abaixo dos acordos coletivos e temos que reforçar a regulação e o seguro profissional. Eu aviso já que a questão do seguro pode ajudar nisto, mas também significa que o seguro, quando vier a portaria de seguros, os seguros vão se transformar. Vai ser uma coisa mais dura relativamente ao que temos agora. Já passei muito tempo, não estou a acabar. E, no fundo, este foi, uma panorâmica rápida sobre carreiras do setor privado, problemas das carreiras do setor público e honorários. Obrigado. So, do we have presentation? Need to click? No? Ok. Bom dia. É uma grande honra participar neste congresso. Okay. So thank you, Evelina, for the invitation, Daniel for hosting this. So I titled this presentation as Architecture as a Business. This is one opportunity that arises from time to time on conferences to present that elephant in the room. Look, he's back in the room. Yeah. We cannot escape that elephant because in this picture you see one thing that maybe why is this picture more important than Avelino's picture of elephant? You see, we are always discussing architectural fees are too low, and we could probably agree on that. But what we don't see, and it's probably missing in this, it's not obvious in this picture, but if you look closer, this lady has 3 hands. So
So our mission and our, let's say, cause of this research is finding this third hand, exploring our business side of the profession, and see what are we doing wrong, because there must be something that we're doing wrong. Yeah? We want to know what is the role of the chambers and associations, because it's not so clear. In microphone, okay. We want to see how our practicing architects, let's say, doing the business side of the profession, and what is the role of public bodies. That's something that's bothering me. Yeah. So I would start with the late 19th century with United States of America, where Western Association of Architects and American Institute of Architects joined in their effort to professionalize the architectural services, where they formed some sort of standardized contracts, which are today also basic part of doing the profession in United States. And some of the people that were most influential at that time were Adler and Sullivan, and Daniel Burnham and John Wellborn Root. I underscore Daniel Burnham because his name is not so famous as Sullivan's, but he had the soft skills that Sullivan didn't have. So he managed to make a much larger company, and his point was that collaboration is the key to success, where he emphasized the importance of architects being artists, professionals, and having technical skills. What he always stressed is that financial strength of the architectural companies needs to be higher, because that is the starting point of negotiating with our clients while doing the business. So Daniel Burnham introduced principles of Fordism into design processes. What's here important to say, we have in segments of some 25 to 30 years, we start to talk about how architects are lagging behind technology, how our fees are low, and that is obvious from the history, from the literature. So, for example, here, what happened in the end of the 19th century with the invention of blueprinting. So he managed to reduce the number of drafters from 60 to 24. That giving him the edge, and in the productivity side of doing his business. So at the beginning of the 20th century, he had 180 employees. That was the largest company, architectural company at that time in the world, with net profit of $1.5 million. At the same time, cost of salaries was around $400,000. So net profit of the company was 3 times larger than the salaries in that company. And that was the overhead that he needed to pose himself as a good negotiator in the process, in the business. So what's today? Some of you probably saw this in Porto. Here is the comparison of the Europe, USA, and UK in the terms of the number of firms, where we see that number of small firms with 1 to 10 employees is largest in Europe, with 96.7% of firms of that size, with smaller percentages in USA and UK. But if we compare it, if we divide it more, we see that self-employed architects in Europe is 67.5%, according to ACE study. And in USA and UK, it's around 27%. But when we count the number of employees in these countries, we see that
this small 96.7% of companies in Europe employ 72% of architects, while in the USA and UK, that 75 or 80% of companies employ only 24 to 28 percent of employees. So majority of architects work in larger companies. So they have obviously better negotiating position. This is the sample of operating revenue per employee, which is basically the first sign that something is wrong, something's not good. So in Croatia, average is 56,000 euros, and the median is 38,000 euros. That's the income of company, revenue of company per employee. We have total of 1,724 firms with 2,007 registered architects, but more than 1,000 firms have that income or revenue less than 40,000 euros per employee. What's important to say that in that number it's included architecture, engineering, design, management, all the services that are needed to provide the documentation for the construction of the building. Situation in UK, this is the diagram which shows the revenue per employee depending on the firm size, beginning with 1, 2, 3 to 4 employees and ending with 100 and plus employees. So we see that the larger the company is, the higher the income or the revenue per employees in countries. And if we compare it into Croatia, we see that numbers are much lower. We see some deviation at 31 to 50. That is because in that segment we have a small number of companies. So when one company is doing bad, then it reflects on the statistics. But what's not visible is that in these revenues is included the cost of these services that we need to cover through our contracts. So this is the architecture. Okay, obviously these are our employees, but engineering, design management, geodesy, fire safety, everything is included in that revenue. So these white spots are additional costs that we have and the British don't have, for example, because they contract only architecture, mostly. What is situation in Denmark, for example? Bjarke Ingels Group has a revenue of 178,000 euros per employee. So those are the numbers that you could reference your numbers with and see what is your position to the rest of the Europe or the Western Europe. Yeah? So position of Croatia in ACE study, this is the average hourly charge for principals. Yeah, so we are below average. Here in this table, you can see on the left side numbers that are adjusted for power parity, purchasing power parity. And that is the numbers that I will show in orange in these numbers, yeah? So average principal hour in Croatia is around 57 euros, which is less than 71 euros, which is European average. And average all employees per hour is around 52 euros, which is less than 64 that ACE study says. But that is according to the ACE study. These are the numbers according to financial agency. So financial agency says that average is 38 euros per hour and median 25 euros per hour. So what's the difference? I suppose that ACE study takes only answers from the survey, while where there is no responses from the companies that are not interested to show their data. So when we see the whole picture, we see even more, even better data. Yeah, not good. So what are some sort of let's say prediction of the future?
I called the group, I proposed the name Aesop because, you know, the Aesop, the fables and stories. So this could be either the story that we will tell to our children that we tried and we couldn't manage, or either we will make something from it and learn something and do something good for the profession. So what are the aims? First, to explore the differences in professional standards, then deeper research on remuneration schemes and financial indicators, and to understand the scope of services in different markets. That's something that showed to be the problem of either cross-border activity or understanding of the other countries, what are our problems. So regarding the professional standards differences, so it covers the design documentation content, building permitting procedure, and what's maybe the most important role of the architect. What do we contract with the architect? Are we one-stop shop where a client comes and says, okay, I want you to do the documentation for the whole building, for the complete project, for complete design projects? So MEP, structural engineering, fire safety, whatever comes to mind that needs to be done to finish the building, or he will act only, or you will act only as architecture. As far as I know from the conversations with Avelino, situation here is similar as in Croatia. So some client expects you to contract all the services, while in the Western countries it's not the common customs. Yeah. So when we're talking about the number of services that we need to contract, this is some simple diagram that shows. But yeah, it's simple. Yeah, one-stop shop. Yeah. So on the left side of the diagram, I'm sorry, it's in Croatian. I didn't have time to translate it, but I will, and I could send it to you. So on the left side, this is, let's say, architectural services, exclusively architectural services. And the right side in the gray box, those are those extra services that we are expected to provide as architects, and it's a common sense that we as architects do that services, yeah, and the guarantee for those services and everything else, yeah. So structural design, MEP, some technical and consulting regarding the CO2 emissions and similar. So it's all expected that we as architects do. Okay, we can do it, but it has some costs. Yeah. So then we come to remuneration schemas. How do you define your fees? So is it percentage of construction cost, working hours, or standardized calculator? So these are some snaps from our calculator for the services, and this is the image of Value App, which is a Swiss standard that is based on the square meter and not the construction costs, for example. Can I just make a comment? Em português, o Value App é uma conhecida calculadora suíça que está agora aí a surgir, e o Damir traz também a calculadora oficial da Croácia. Sorry, yeah, and here is the main question: is there a single scheme that is applicable to the entire EU? And that's something that we want to find out. So the differences are large, and it will probably be a tough assignment. This is good. This is perfect for the public procurement. So remuneration schemes needs to be defined in order to help public procurers to evaluate the design and engineering fees. Because what I ask and what I wrote in local papers a lot is the thing: do we value the service according to our scope of services, which defines what is the standard that we need to provide, or is it according to the market statistics?
Why I ask that? Because lately it's happening that public procurers define the fees for the contract of architecture based on the market statistics. So if in the last year the statistic was 2%, they will say that 2% is enough for the documentation. Because they received the documentation, they constructed the building, nobody sees the extra costs that arise due to the bad documentation or something else. Nobody sees what are the consequences in development of those design companies that contracted that low prices. No extra money for involvement for investing in education, for investing into the digital technologies or similar. So we are, if these are to become market statistic which will be based for defining the contract prices in public procurement, it's bad, because we see in this example, this is a stadium, this is the public building for, I don't know how many, I believe it's 40,000 people. So design services are contracted at 300,000 euros, which was 0.8% of the construction costs. So it's as low as less than 1%. So if these are the numbers that are used as a reference for the estimate of the documentation for the building, then we are doomed. What happens today in Croatia is that these firms that love dumping are referring to the firms that contracted at even lower prices in history, and the agency that regulates the public procurement agrees on their argumentation and leaves them with contracting these low prices. So it's bad for us. Two things I would like to discuss is this dirty word value. What is the value? How to define value, and how do we calculate the value of? We're always talking about the value that architecture brings, but what is the value to the client, and what is the value for us, for architects? That need to be discussed in a way. So client always sees us as a cost, price, and value. Value in the client's terms is the long-term benefit of the project. I put it here more detailed, you can photo it, I won't read it everything. Cost is usually the cheaper, the better we saved. That's usually the position of the managers, because through the savings they probably get more money. Price of the service from the bidder's perspective, investor often perceives it as a high, because he don't see the benefits of the design of the project. And today the only measure of the value of the quality of the design services is did you get the building permit or not. So that's usually the most common criteria for defining is your service adequate for the public procurement, because your references are only did you get the permit or not. So again, bad. What is the value for the architectural firm? Here I put three words: efficiency, productivity, and sustainability. Sustainability in the terms of the profession, not the green and similar. Efficiency and productivity are two different terms which often get confused. So for example, potential trap of efficiency, if you use speed for lowering the prices, then the immediate impact is that the productivity stays at the same level, because productivity shows that you manage to increase your speed and be more productive, which means you gain more money per 1 hour of your work. So our intention is to keep the price, speed up the work. In that case, we increase the productivity. What happens today, we have a lot of young people who are tech savvy and who know technology, use AI, use BIM, use everything. They're fast, extremely fast in it.
They earn more than they earn in architectural companies, but they charge much lower fees than architectural companies should charge. And in that way, they are de-evaluating our services and our profession, which is not good. And that's lowering the productivity. In spite of that we are more efficient. Yeah? So that is the problem. Yeah? In terms of the sustainability, I think that we in some way lost the trust and that real value, and that is something that we need to work more on, which means investing more of our time to educate ourselves, to promote the value that we bring. That value is really important word when you look at it. So, third thing, scope of services. When we're talking about scope of services, we in Croatia, during the last 3 or 4 years, were extremely busy with defining our new scope of services, basically which was based on the ACE scope of services. I believe it's from 2013 or 2014. So finally this year we managed to publish this scope of services. And what's the main characteristic of it? We made some sort of basic classification that is based on 2 dimensions with some sub-levels. One dimension is work type, which defines what is the base primary service that we are offering, like architectural design, interior design, or plumbing design, or similar. Then building life cycle stage. Then other level is building life cycle substage, and then service type. By service type, we defined here basic services. Why we had that from Hawaii in the past? Because the basic services are those services that are minimum defined in the scope of the price that the calculator gives. So calculator cannot give you all options, let's say these extra services that we can offer, that we can do, but these basic services, which are usually linked with the regulations, are used as a base for the calculation of number of hours in our case. And then we have this other dimension, which is service groups, which is crossed with these work types in a way that, for example, in these service groups, we have, in service groups, we have there some general services, design services, then building construction economics and similar. So in that way you can, for example, pick out the specific type of service that maybe you need to contract with somebody outside of your office, but which is included into your contractual obligations, for example. So that is a small step to the specialization of our profession, because what's happening today, today the knowledge is much larger than it was in the time of Vitruvius. Yeah? So today you cannot learn everything at faculty, you cannot learn all the disciplines that are related with the architecture, so there is no one person that can know everything about architecture, you need a team. So in that team we need some narrow specialization that could focus on these important values that we need to bring in with our designs. So in this the QR code, you can take a photo of it and go, it will lead you to the Power BI web page where you can browse through that scope of services. Yeah? This is the version. So this version sets you, let's say these are the levels, level 1, 2, 3, 4 on the left side, service groups on the right side. When you choose something from these levels, then automatically is filtered the content of this scope of services. So the same happens here.
On the columns left, you choose either the service group or you choose the work type. And according to chosen blocks, you get filtered the content of this service here. Huh? So why is the scope of service important to architects and engineers, and why to clients and other stakeholders? So in short, architects, regulation of rights and liabilities, and for the clients, insight into the scope of services, regulation of contractual relationships for both of us, transparency in scope limits. So for example, architects and engineers, my idea is to have that scope of services for the whole let's say, the community of the architects, engineers, and similar, so that we can know which are the limits of each profession. Now we have lots of overlaps, a lot of thinking, we should do that, no, we don't do that, yeah, you do that, who's doing something. So that's need to clear up. Of course, also from the client side, it's necessary to understand the scope of limits for all stakeholders. It's also foundation for standardization and remuneration. And in the case of the clients, which is sort of trap for us, it's initial assessment of the bidder's capacity. That's the important part in the case if we decide that our remuneration scheme will be based on the working hours. Because if you are a small company and you are bidding for a project that says that it needs 12,000 working hours, then the client may say, okay, but you don't have enough people to do that. So that is the potential negative side of this type of calculation, because the value app is based on working hours, our calculation is based on working hours. So basically at some point the client can say, okay, but you don't have the capacity to do that. Which leads us to the first slide, and Burnham and the large companies and the firm that needs to be big and have some impact in the society and in the community. So